Graça e paz a todos. Venho aqui mais uma vez falar da palavra de Deus com cada um de vocês. Neste assunto aqui, nós vamos tratar sobre as duas testemunhas do livro de Apocalipse e as 7 trombetas, basicamente, ok? A gente vai desde o capítulo 8 de Apocalipse até o capítulo 11, ok? Para completar o assunto das 7 trombetas, para não acabar na metade, ok? Não ficar incompleto o vídeo. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas as 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações dos santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou um incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo misturada com sangue, e foram lançados na terra. E foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e de toda a erva verde foi queimada. Então, a primeira trombeta, ela traz esse castigo. Foi queimada a terça parte da vegetação da terra, ok? De árvores e de plantas. Foi queimado a terça parte deles. E caiu também saraiva de fogo misturado com sangue, né? E isso foi lançado na terra. Versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa parecendo um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que havia no mar, e perdeu-se a terça parte das naus ou das embarcações. Então, as embarcações, a terça parte delas morreu, ok? A terça parte das embarcações foi destruída, e a terça parte de toda a vida marinha se perdeu, e a terça parte das embarcações também foi destruída, ok? E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. A terça parte dos rios e sobre as fontes das águas também. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram por causa das águas, porque elas se tornaram venenosas, né? Então tinha alguma substância naquele monte ardendo em chama que caiu, que tornou aquilo aquela água venenosa. A terça parte das águas da terra se tornou venenosa, ok? E os homens morreram por causa dessas águas que se tornaram um veneno, né? E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que na terceira parte deles se escurecesse, e a terra e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Então, a terça parte das estrelas não brilharia, a terça parte do sol e a terça parte da lua não daria a sua claridade.
Isso no período em que eles brilham, ok? Então, no período em que eles brilham, na terça parte da noite, não brilharia a lua nem as estrelas. E na terça parte do dia, o sol também não brilharia, ok? Enquanto o sol estivesse brilhando, né? Então esse foi o castigo da quarta trombeta, né? E daí eu olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Aqui, o que a gente consegue entender no livro de Apocalipse tem muitas vezes que ele vai voltar no mesmo assunto. Como por exemplo, por 2 ou 3 vezes mais ou menos, ele volta no assunto dos crentes que foram perseguidos e mortos lá no céu, ok? E a gente percebe que são períodos diferentes. São períodos de perseguição antes da grande tribulação e períodos de perseguição após a grande tribulação, quando ela se dá início, ok? Então, a primeira vez que João ali em Apocalipse 5 ele vê a alma dos que foram mortos ali diante do altar de Deus e pedindo para que Deus vingue o seu sangue derramado sobre a terra, que os homens que os perseguiram derramaram o sangue deles sobre a terra, ali naquele momento ainda não é a grande tribulação, ok? E o que acontece? Na questão do segundo cavaleiro, ele pode ser retratado como a guerra, ok? Aquele cavaleiro do cavalo vermelho lá, né? Que eu falei que tem uma espada e tal. E ele representa um pouco o anticristo, as características do anticristo, ok? Aqueles são cavaleiros espirituais, ok? Não representa o anticristo na figura humana, perseguindo, vamos dizer assim, se levantando para perseguir. Não, mas representa o espírito que age no anticristo, ok? Trazendo guerra, fome, um monte de coisa, né? Por consequências disso. São espíritos, né? São 4 cavaleiros espirituais, não físicos. Então o que acontece? Ali naquele primeiro momento não é a grande tribulação. São os cristãos que atualmente são perseguidos no mundo inteiro, ok? E estão dando as suas vidas por amor do Evangelho, por amor de Cristo, estão sendo salvos, ok? E aqui, algumas pessoas pensam, tem algum sentido figurado nessas coisas que está escrita aqui, ok? Mas eu tenho muito, vamos dizer assim, muita dificuldade de acreditar que são símbolos, que a simbologia nisso que está sendo falado, de ser lançado um grande monte, ardendo em chamas e sobre a terça parte do mar e morrer os peixes, morrer as embarcações ser destruídas e a água se tornar absinto. Tem muitas pessoas que podem imaginar, mas isso é um sentido figurado, não vai acontecer de verdade. Por que eu creio que vai acontecer de verdade? Lá no Egito, quando Deus lançou todas aquelas pragas sobre o Egito, as 10 pragas, eu te faço uma pergunta, os egípcios estavam vendo aquela praga, literalmente, quando eles falam que veio uma grande multidão de rãs sobre o Egito, aqueles sapos, que eram as rãs, né? Quando veio rãs, quando veio gafanhoto, quando veio o mar se tornou em sangue, aquilo lá era simbólico ou era literal? Literal, o texto fala que era literal, o mar inteiro se tornou em sangue. A terra do Egito inteira foi invadida por rãs. A terra do Egito inteira foi invadida por gafanhotos e comeu as suas plantações. Ok?
Então, não tem como você falar que ali no Êxodo era simbólico. Você trata o Êxodo como algo que não é simbólico, algo que é literal. Mas quando você vem para o livro de Apocalipse, você de alguma forma quer tratar isso como algo figurado, ok? Eu creio que muitas das pragas aqui não são figuradas, ok? Não é um sentido figurado. E por que eu creio nisso? É muito simples para Deus lançar um monte ardendo em fogo. É algo que parecia com um monte. A gente poderia chamar de um meteorito, por exemplo, ok? Um meteoro caindo sobre o mar e desse meteoro sai alguma substância que contamina o mar, ok? Uma substância chamada por Deus de absinto. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: essas coisas que estão acontecendo, terça parte das árvores sendo queimadas, as estrelas perdendo a sua claridade numa parte do dia, o sol perdendo a sua claridade numa parte do dia, eu vejo isso como não algo figurado, mas literal. Ok, está acontecendo, uma parte do dia não está tendo mais claridade, uma parte da noite também está perdendo a sua claridade. O texto aqui é bem claro, não é uma questão de simbologia, ok? De simbolismo, ok? E o quinto anjo, em Apocalipse 9, no versículo 1, vai dizer o seguinte, ó: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que caiu do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Em outras traduções está: viu uma estrela caída do céu na terra. Esse caída, esse acento no i, retrata que essa estrela já caiu, que essa estrela já está sobre a terra, ok? E que estrela é essa? É a estrela que fala em Apocalipse 12, ok? Que eu já tratei em um vídeo aqui. Que estrela é essa? É Satanás, basicamente, que com a sua influência arrastou a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. O que é essa influência? Ele está simbolizando as estrelas como se fossem anjos. E Satanás, como um desses anjos, influenciou 1/3 do céu a se rebelar contra Deus, ok? E esse 1/3 do céu foi lançado sobre a terra. Essa é a estrela aqui de Apocalipse 9 que diz que foi lançada sobre a terra. E vi uma estrela que caiu do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, ok? Que abismo é esse? É o mesmo abismo que está descrito lá em Gênesis, que o Espírito de Deus andava sobre a face do abismo e sobre as águas que estavam sobre a face do grande abismo. Neste grande abismo, o que dá a entender aqui em Apocalipse 9, Deus prendeu alguns seres, não sei se pode se chamar de anjos, ok? Mas prendeu alguns seres espirituais ali, nesse abismo, grande abismo, e fala que havia trevas na face do abismo. E essas trevas aqui são o que está sendo descrito aqui em Apocalipse 9. É o que eu creio que está sendo descrito em Apocalipse 9, a qual fala a descrição delas, ok? Então diz o seguinte: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que caiu do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo. Aonde fica o poço do abismo? No oceano. Se você ler ali o Gênesis, a terra foi construída em cima desse grande abismo, e esse grande abismo era feito só de água, ok? E abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço como uma fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então o sol e o ar se escureceu quando abriu o poço do abismo, né? E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado o poder como que tem o poder dos escorpiões da terra. Então, gafanhotos que tem o mesmo poder dos escorpiões da terra, de ferir, como os escorpiões da terra ferem, ok? E diz: e foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra.
O gafanhoto ele só faz dano à erva da terra, ok? As plantações. Só que a estes gafanhotos não foi dado ordem de Deus de destruir a erva da terra, nem verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente os homens que não têm na testa o sinal de Deus. Ok? O que eu posso dizer? Esse sinal, claro, haverá muitos morrendo por causa do testemunho de Cristo. Mas creio que a partir deste momento, todos os homens que permanecerem com Cristo, ok? Eles terão uma certa proteção nesses 5 meses em que operar essa praga, ok? E foi-lhes permitido não que matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então, eles serão atormentados durante 5 meses por essas pragas. Aqueles que não têm o sinal de Deus em sua testa, ok? Um sinal espiritual. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Algumas pessoas podem imaginar aqui: mas essa questão da morte fugir deles tem algo literal aí, tem algo, na verdade, simbólico, né? Mas o texto é claro. Como alguém busca a morte e tem desejo de se matar e efetua esse desejo de querer se matar e não morre? Como que isso pode não ser literal, ok? Como que o texto é claro, ele diz: a morte fugirá deles. Não é comum a morte fugir do homem quando o homem procura ela. Quando o homem tenta se matar, não é normal a morte fugir dele. O mais comum é o homem encontrar essa morte, ok? Tamanho será o tormento desses escorpiões, ok? Porque a gente percebe que essa praga, de certo modo, é sobre aqueles que tiverem a marca, ok? Por que eu digo que é sobre aqueles que tiverem a marca? Depois das 7 trombetas ser tocada, já não tem mais a questão de aceitar a marca ou não, ok? Já não existe mais essa questão de aceitar a marca da besta ou não. Na 7ª trombeta, o povo de Deus é arrebatado. Não haverá mais justos sobre a terra diante dos olhos de Deus. Só haverá ímpios diante dos olhos de Deus. Então, a questão é: você percebe que durante esse momento, no meio dessas 7 trombetas, o anticristo deve surgir. Entre as 7 trombetas, ele deve surgir, ok? Por que eu digo isso? Porque aqui está especificando um pouco do que vai ser os 7 selos, um pouco do que vai ser as 7 trombetas. Depois ele mostra o anticristo surgindo, ok? O que não faz sentido o anticristo surgir depois da 7ª trombeta, ok? Já não vai haver povo de Deus na terra para ele perseguir na 7ª trombeta. E não faz sentido, porque não tem base bíblica o arrebatamento antes da tribulação. Porque o próprio Jesus fala que seríamos entregues à grande tribulação. E perseguiriam a nós, e nos matariam, e nos odiariam. E isso por causa do nome dele no mundo todo. Então, o anticristo terá que surgir, ok? Tanto que o próprio Cristo, no fim do sermão escatológico, ele coloca a 7ª trombeta. Ele não fala da 7ª trombeta, mas ele fala que na última trombeta, que na trombeta final, o povo de Deus é arrebatado. E Deus vem para julgar o mundo, ok?
Então o que acontece? Naquele dia os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Eu não posso dizer que isso é imortalidade, ok? No corpo. Mas de alguma forma Deus não vai permitir que eles morram, ok? E o aspecto dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos. Agora eu te pergunto, como que um gafanhoto pode ter um tamanho de um cavalo, ok? Não é algo natural. Aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroa semelhante ao ouro. O seu rosto era o rosto de homem. Aí que tá, algumas pessoas descrevem isso aqui como se fosse um helicóptero, né? Só que não faz sentido um homem dentro do helicóptero atirando em outros homens, sendo que ele também vai estar sofrendo. Os homens pertencentes ao exército do anticristo, eles também vão estar sofrendo essas pragas. Como que eles vão ter tempo então de ficar atirando nos outros homens? Não vão ter tempo, ok? E outra, é algo que vem do grande abismo, vem de lá da profundeza do oceano, onde o homem não consegue explorar, ok? Não é uma tecnologia, não fala que é uma tecnologia feita por mão humana, igual a imagem da besta que diz em Apocalipse 13, ok? Daí fala, seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de um leão, e tinham couraças como couraça de ferro. Aqui ele está falando de uma couraça resistente como ferro, não uma couraça literalmente de ferro, ok? Couraça como couraça de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm para a guerra. E tinham a cauda semelhante aos escorpiões, e o aguilhão da cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si o rei. Tinha sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, em grego Apolion. Passado aí já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Ok? Então, você percebe, tem características de seres reais, ok? Tem característica de seres que terão um corpo físico. O mundo espiritual, vamos dizer assim, ele não pode nos afetar fisicamente sem a autoridade de Deus, sem que Deus autorize, ok? O diabo, Satanás, ele não pode colocar uma doença no corpo humano para querer matar o corpo humano se Deus não permitir. Foi como no caso de Jó, ele teve que ter autorização de Deus para aquilo. Tanto que Deus não permitiu que tirasse a vida de Jó. Então o que acontece? Esses seres, eles têm que ter um corpo físico. Se eles estão morando no fundo do oceano, estão presos em algum local no fundo do oceano, há uma prisão ali para eles, então eles têm que ter um corpo físico. Caso contrário, não tem como torturar os homens durante 5 meses, ok? E diz: e tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a 6ª trombeta: solta os anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, ok? E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Esses anjos foram soltos com o intuito de matar a 1/3 parte dos homens. 1/3 parte. Se você colocar a 1/3 parte dos homens atualmente, com 8 bilhões de pessoas, dividido por 3 mais ou menos, ok,
giraria em torno mais ou menos de 2 bilhões e meio, 2 bilhões e meio mais ou menos, ok? 2 bilhões e meio de pessoas mais ou menos, um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Então são muitas pessoas, eles são soltos aqui justamente para... Eles são soltos com o intuito de matar a terça parte dos homens, ok? E o número dos seus exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões. Era de 200 milhões. Era 200 milhões e eu ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre, ok? Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes, e tem cabeça e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das suas obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem nem ouvir nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Então até aqui a gente percebe a quem foi enviada essas pragas, ok? Foi enviada a homens que... Aqui a gente tem que entender. Poxa, os 4 anjos que estão no rio Eufrates são anjos espirituais. A gente vê como seres espirituais, ok? Agora, o exército que acompanha eles de 200 milhões não são também espirituais, ok? Pelo fogo, fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre. Tem como isso ser um fogo espiritual? Fogo, fumaça e enxofre espiritual para matar o homem? O que eu posso dizer? Algumas pessoas acham, será como nos dias de Noé? A vinda de Cristo será como nos dias de Noé? Só que você tem que entender que enquanto uns estão sendo perseguidos e mortos por causa do Evangelho, depois da instituição da marca da besta, outros estão vivendo uma vida tranquila. Estes sim são os que vão estar se casando, dando-se em casamento, vão estar bebendo, comendo, vivendo uma vida normal, ok? Estes vão estar como no dia de Noé. Você não pode falar que o mundo inteiro vai estar nessa situação, sendo que vai ter muitas pessoas sendo perseguidas. Você não pode dizer que todos vão estar nessa situação, ok? De casavam-se, davam-se em casamento. Não, só quem tem a marca não vai passar por essas dores da perseguição, ok? Do qual também está dizendo o seguinte:
pelo fogo, pela fumaça e o enxofre que saíam da boca desses cavaleiros, será morta a terça parte dos homens, né? Então o que acontece? Deus está matando a terça parte dos homens a fim de que os outros se arrependam de suas más obras, ok? Mas os outros não se arrependeram da idolatria, não arrependeram do homicídio, não se arrependeram de adorar os demônios, ok? E não se arrependeram da prostituição e nem dos roubos. Ok. E daí logo agora, em Apocalipse 10, ele vai relatar um livro que João comeu, né? Um livrinho trazido do céu que João comeu em uma visão. E diz o seguinte: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, que é o arco-íris, né? E o rosto era como o sol, o rosto do anjo era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livro aberto, e o pôs o pé direito sobre o mar, e o seu pé esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escreva. Então o que os 7 trovões falou, Deus deu a ordem para que João não escrevesse. Ok? E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e que não haveria mais demora, não haveria mais tempo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Aí sim acontecerá o arrebatamento. Ou seja, haverá um tempo ainda entre a voz da trombeta do 7º anjo do 6º anjo até o 7º, ok? Porque a 6ª trombeta já foi tocada. Então ele está querendo dizer aqui o seguinte: haverá um tempo entre a 6ª trombeta, que já foi tocada, até a 7ª, para arrebatar os que restarem sobre a terra, ok? Arrebatar os filhos de Deus. E a voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo no seu ventre, mas na sua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outras vezes a muitos povos, nações e línguas e reis. Então, aqui ele estava falando que era importante que se profetizasse ainda sobre os povos, nações, línguas e reis no tempo do fim, que é o tempo que estamos, ok? No tempo do fim. E agora ele vai falar das 2 testemunhas, ok? Eu vou esclarecer aqui a questão das 2 testemunhas, na questão que muitas pessoas acham que é Moisés e Elias, ok? Eu vou dar as explicações do porquê eu não acredito que será Moisés nem Elias, essas 2 testemunhas, ok? E o porquê que eu acredito que na verdade será
alguém do povo de Israel, ok? Por que eu creio que eu acho que será 2 profetas que virá do reino de Israel, ok? E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixe o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa, que é Jerusalém, por 42 meses, que dá 3 anos e meio. E daí fala o seguinte: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Qual é a nação da qual tornou normal, na prática do jejum, na prática da oração, da humilhação diante de Deus, a prática de raspar o cabelo e a prática de vestir pano de saco? Qual a nação que Deus ordenava converter-se com jejum, com pranto e com pano de saco, com vestes de pano de saco? Que Deus pedia para que eles se convertessem de todo o coração, entristecendo-se de verdade pelos seus pecados. A nação que foi dada a isso foi a nação de Israel. Compreende? Então, faz muito sentido que venham essas 2 testemunhas do reino de Israel, ok? E diz: essas são as 2 oliveiras, os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Ou seja, 3 anos e meio, ok? Vão profetizar por 3 anos e meio. Pessoas vão tentar perseguir, morrer ela, porque senão não estaria escrito dessa forma que importa que aqueles que tentem perseguir para matar seja morto. Não estaria escrito dessa forma, se não houvesse perseguição sobre essas 2 testemunhas, ok? E eu digo, antes do anticristo se levantar, vai haver perseguição, e já existe perseguição, mesmo antes do anticristo se manifestar, ok? Essas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia. É aqui que muitas pessoas pensam que é Elias, ok? E Elias e Moisés, né? Porque Moisés, ele transformou o mar em sangue. E Elias orava para que Deus fechasse o céu, né? Para trazer castigo sobre os homens. Porque Deus queria castigar os homens. E olha o que acontece aqui. Essas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia. E tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Agora, imagina o seguinte: você percebeu que ele fala das 6 trombetas, depois fala dessas 2 testemunhas? O que dá a entender essas 2 testemunhas vão ter profetizado essas 6 trombetas, essas pragas que está descrita na abertura do primeiro, segundo, terceiro selo. Elas vão profetizar tudo isso, ok? E vai acontecer conforme elas profetizarem, ok? Isso é o que dá a entender, porque você vê ali nas trombetas e na abertura dos 7 selos, você percebe muitas pragas sendo lançadas nesse meio, compreende? Então, a gente percebe que eles vão fazer nada mais é do que anunciar as coisas que já estão escritas, ok? Que já foram escritas. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem.
ok? E daí olha que interessante o que a descrição do livro de Apocalipse dá, ok? Como vai começar a perseguição aos cristãos? Será que haverá algum sinal da parte de Deus que inspirará esperança nas pessoas, a fim de que elas deem a sua vida por Cristo? Será que haverá algum sinal? Essa, na verdade, é uma das partes da Bíblia que muitas pessoas não se atentam, mas é uma das partes que mais traz esperança para o povo de Deus. Olha o que diz. E quando acabarem o seu testemunho, isso é, os 1260 dias de suas profecias, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Quem que é a besta que sobe do mar, que é a besta que sobe do abismo, que está sendo descrita aqui? O anticristo, ok? A besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá. Vencerá no corpo e as matará. E jazerá seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Que cidade é essa? Praça de qual cidade? Jerusalém. Ok? Esses dois homens serão mortos em Jerusalém. Então faz total sentido que sejam habitantes dessa região. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulturas. O que eu posso dizer aqui é: eles vão deixar esses corpos dessas duas testemunhas mortos. E você percebe que gentes de todos os povos, línguas, tribos e nações, elas vão ver esse corpo dessas pessoas, dessas duas testemunhas, morto em Jerusalém. Seja por meio de notícia na televisão, seja estando lá naquela região mesmo, ok? E fala que não permitirão que sejam sepultados, né? Desde os que habitam na terra se alegrarão sobre eles, e se alegrarão, se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. Você consegue imaginar essa cena? 2 homens pregando a palavra de Deus, trazendo várias pragas sobre a humanidade por meio de profecias. Esses 2 homens mortos durante 3 dias e meio. 3 dias e meio. Você consegue imaginar eles se levantando depois desses 3 dias e meio, ressuscitando? É o que vai acontecer. É o que vai marcar o início da grande tribulação. Ok? E o que diz aqui que aconteceria? Diz o seguinte: por que 3 dias e meio? Referente aos 3 anos e meio da grande tribulação, simbolizando que durante 3 anos e meio as pessoas que derem a sua vida por Cristo ficarão mortos no corpo, só que já estarão no céu com Cristo, ok? E é natural que lá no céu a pessoa sinta pressa em trazer o juízo de Deus sobre a terra. Por que eu digo isso? Porque o tempo lá passa muito mais devagar do que na terra. Se um dia para Deus é como 1000 anos, então a gente pode supor que um mero dia lá no céu é muito tempo, ok? Eu ouvi uma grande voz do céu que lhe dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem,
e seus inimigos viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a décima parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Eis que o terceiro ai cedo virá. Então o que a gente percebe aqui é o seguinte: elas ressuscitam depois de 3 dias e meio. Ouve-se uma voz no céu chamando elas para serem arrebatadas, e elas são arrebatadas como um sinal para o mundo que a ressurreição dos mortos é verdadeira, ok? Que a nossa fé não é fingimento, não é. E no meio, o grande engano do século que tem aí é a inteligência artificial. Ela está criando coisas como se fosse a realidade. E as pessoas, quando virem isso acontecer, vai falar: é inteligência artificial, não sei o que tem, é isso e aquilo. Não vão dar ouvidos. Mas a verdade é, a ressurreição dos mortos é real e será testemunhada de todas as nações. Ok? Porque houve uma grande voz no céu, chamando 2 testemunhas que morreram durante 3 dias e meio. Não são 1 hora, não são 2 horas, não são 3, não é 1 dia, são 3 dias e meio mortos. Não existe esperança para quem morreu 3 dias e meio. Ok? E o que acontecerá? A ressurreição dessas testemunhas. Elas sobem para o céu. E há um grande terremoto depois disso na terra de Israel, ok? Onde haverá 7.000 pessoas mortas. Quando surgir essa notícia, quando for noticiado um grande terremoto em Israel, onde houve 7.000 mortos, tenha certeza, a grande tribulação deu início, ok? Você percebe uma grande alegria por parte dos presidentes das nações, né? Trocando presentes uns com os outros, ninguém se arrependendo dos seus pecados, né? Como sempre fizeram, cheio de suas arrogâncias, ok? E não somente eles, mas as pessoas da terra também. Porque você acha que não vai ter ímpio se alegrando com isso? Que as pragas vão parar, não sei o que tem. Mas pelo contrário, só vai continuar. E diz: e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, seus servos e os santos, e aos que temem o seu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Ok? Até aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: de nenhuma maneira o livro de Apocalipse, ele é um livro para trazer medo ao cristão, ok? O livro de Apocalipse não foi escrito por João com o intuito de trazer medo ao cristão, ok? Pelo contrário, ele vem para animar, trazer fé e encorajar
a maior manifestação da fé de um cristão. Qual é a maior manifestação da fé de um cristão? Que é o auge da vida cristã. Temos que lembrar, o nosso símbolo, o símbolo da nossa fé, não são flores. O símbolo da nossa fé não são pombas brancas como que querendo trazer paz à terra. O símbolo da nossa fé não é um símbolo vazio em si mesmo, ok? Como símbolo de muitas outras religiões aí fora, que adoram falsos deuses, que adoram demônios, ok? O símbolo da nossa fé nada mais é do que algo que traz horror e vergonha ao mundo. Qual é o símbolo da nossa fé? A cruz. E eu te pergunto, o que foi para nós, os cristãos, a crucificação de Jesus? A cruz é um símbolo de horror e vergonha para os que se perecem, para os que morrem, para os que estão mortos em seus pecados, para os que não acordam para a verdade, para os que desprezam a verdade, da qual a verdade é o próprio Jesus Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: o ápice da vida cristã é o homem dando a sua vida por Deus, o homem dando a sua vida por amor à obra de Deus, ok? As pessoas se perguntam qual é a obra de Deus, né? Algumas pessoas perguntaram para Jesus, depois que Jesus alimentou aquela multidão, eles vieram atrás de Jesus novamente, querendo mais alimento, né? E o que Jesus diz? Não busquem-me pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, do qual Deus, o Pai, vos dará. Que alimento é esse? Cristo estava falando de si mesmo. Ele é o alimento que permanece para a vida eterna. Ele é o pão da vida, como está escrito. Ok? Então, o que Jesus ele falou para aquelas pessoas? Vocês me buscam pelo alimento que perece, mas o meu Pai vos dará o alimento que permanece para a vida eterna. E ele disse: vocês não têm me buscado porque ouviste os sinais que eu faço e creram em mim. Vocês têm me buscado pelo alimento que perece, o alimento físico. Então, o que estava motivando aquelas pessoas a buscar a Deus era meramente a sobrevivência. Era meramente ter o que comer, o que vestir. Sendo que o que Jesus queria mostrar você tem que buscar a Deus por motivos que transcendem o homem, por motivos que transcendem a existência humana. Porque a existência humana ela precisa de água, ela precisa de alimento. A existência humana ela precisa de um abrigo, uma casa para morar. E o que Jesus está falando, você tem que buscar a Deus pelo que transcende o homem. E o que transcende o homem? A eternidade. Você tem que buscar a Deus, porque Ele é eterno e Ele concede a eternidade a quem Ele quer. Tudo que está à nossa volta, um dia está destinado a morrer, um dia está destinado a acabar. O nosso corpo, ele está destinado a morrer. O corpo da nossa mãe, do nosso pai, do nosso filho, da nossa esposa, todos eles estão destinados à morte. Ok? Quer seja de causas naturais, quer seja de causa em que o homem mata o outro homem, independente, Deus quer que você busque a Ele acima do que é considerado valioso a você. O que a Bíblia fala com relação ao nosso corpo? Que ele foi formado do pó da terra.
Isto que estamos vendo é mero pó, ok? O nosso filho, a nossa esposa, nossa mãe, nosso pai, são pó. São formados do pó da terra. Agora, porque eles são formados do pó da terra, quer dizer que eu não tenho que amá-los? Não, de maneira alguma. Enquanto há tempo de praticar obras, ame seu pai e a sua mãe, ame seu filho e a sua esposa. Ame com intensidade, disposto a dar sua vida por eles. Ame desta forma. E a seus irmãos na igreja, amem desta forma. Todos somos pó. Isso para que não nos gloriemos de nossas obras. Ok? Então, o que Jesus falou para aquelas pessoas? Ele diz: vocês não têm me buscado por causa de Deus, por causa dos sinais, né, que viram. Vocês têm me buscado por alimento. E ele fala: eu vos darei o verdadeiro alimento que permanece para a vida eterna. E ao mesmo tempo, eles perguntam: Senhor, como poremos em prática a obra de Deus? Muitas pessoas têm essa dúvida: como pôr em prática a obra de Deus? A gente, quando fala obra de Deus, a gente imagina alguma ação que a gente possa fazer, né? Como, por exemplo, amar o próximo, amar os irmãos, pregar o evangelho. Mas, na verdade, o que Jesus fala que é a obra de Deus? A obra de Deus é esta: que creiam naquele que Ele enviou. É isso, a obra de Deus. Que conheçam a Deus e que creiam naquele que Ele enviou. Qual é a obra de Deus, então? Segundo a palavra de Jesus, a salvação. E agora eu te pergunto: a salvação depende de obras? Não, não depende de obras. Depende exclusivamente de Deus salvar. Depende exclusivamente de Deus regenerar e transformar esse homem. Entende? Para restaurar a imagem e semelhança de Deus que foi perdida ao longo dos séculos. Ok? Então, como pôr em prática a obra de Deus? Crendo em Jesus Cristo. Crendo de todo o coração. Ok? Tanto que a palavra de Deus diz: não existe maior amigo do que este, que alguém dê a sua vida por seus amigos. Ok? E Jesus diz: vocês são meus amigos, se fizerdes tudo quanto vos mando. Ok? Porque o homem que se rebela constantemente contra a palavra de Deus, ele atrai sobre si o juízo de Deus. E futuramente colherá a condenação. Então, parte da fé está em obediência a Deus. Ok? Parte da fé. Mas a fé que salva não depende da obediência do homem a Deus, ok? Depende exclusivamente de Deus salvar o homem. E depende de Deus conceder a fé ao homem. Muitas pessoas acham que tem fé, ok? Mas nas Escrituras está escrito o seguinte: se você ler ou em Filipenses ou em Timóteo, vai estar escrita essa frase. Você vai estar lendo uma certa hora, você vai chegar nessa frase, que é o seguinte: a fé não é de todos, não é para todos. A fé não é um dom dado a todos. E dom significa um presente, uma dádiva, ok? Algo dado de graça, gratuitamente, ok? Você não pode gloriar-se
de receber um presente porque você não se esforçou para ter esse presente, ok? Nisso Deus prova o homem. Por quê? Porque Deus dá de bom grado a salvação ao homem, oferece de bom grado a salvação a todos os homens. E o que acontece? Os homens desprezam a salvação, porque de alguma maneira eles querem se gloriar, eles querem ter algo para se gloriar, eles querem se gloriar em suas obras, em sua bondade, em sua justiça própria. Mas lembrem-se, está escrito: não poderá se salvar o justo por meio de suas obras, de sua justiça, quando ele pecar. O justo não poderá se justificar diante de Deus por meio de obras, no dia em que ele pecar. Agora eu te faço uma pergunta: no dia que você peca, você faz obras para justificar o seu pecado? Ou você confessa ele a Deus? Porque sabe o que os fariseus faziam? Eles pecavam, eles cometiam abominações diante de Deus, e como pretexto, diz as Escrituras, eles faziam longas orações a fim de que Deus perdoasse eles. Mas eles não queriam se arrepender, diz as Escrituras. Eles praticavam suas obras a fim de serem vistos pelos homens. Ok? Os homens querem ter algo para se gloriar, quer seja em si mesmo, quer seja nos outros. E a palavra de Deus nos indica: aquele que gloria-se, gloria-se na cruz de Cristo. Ok? Aquele que gloria-se, gloria-se em me conhecer, diz o Senhor. São dois gloria-se até agora, ok? E tem um outro, glorie-se também. Aquele que glorie-se, glorie-se, que seu nome esteja escrito no livro da vida. Porque os discípulos, você lembra que eles estavam se gloriando de expulsar demônios, se alegrando que os demônios estavam se submetendo a eles? E daí Jesus diz que eles deveriam se gloriar. Eles falam: por que vocês estranham que os demônios se submetem? Ok? Por que vocês se alegram que os demônios se submetem a vocês? Isso é tão natural quanto a luz se sobressai às trevas. Mas Jesus diz: alegrem-se que os seus nomes estejam escritos no livro da vida. Essa é a grande razão pela qual você deve se gloriar. Pode ser que você nunca expulse um demônio na sua vida. E o que é expulsão de demônio? Sinal. Sinal. E eu posso dizer uma coisa: sinal Deus pode querer realizar ou não. Demônio Deus pode querer expulsar ou não. Jesus expulsava demônios. Mas por que ele não expulsou o demônio de Saul? Por que Deus escolheu que o demônio o perturbaria até o fim dos seus dias? Davi tocava harpa, mas chegou momentos que nem a harpa funcionava mais. Tanto que Davi viu Saul lançando uma lança do lado de sua cabeça para tentar matar ele. Então, o que a gente pode perceber é: Deus ele pode escolher expulsar o demônio ou não. E o que Jesus disse que aconteceria a essa geração adúltera e incrédula? Que quando o demônio saísse da pessoa, ele buscaria lugares áridos, tentando repousar, e não achando, voltaria e acharia a casa, o coração da pessoa vazio de Deus. E ele anunciaria a 7 demônios piores do que ele para se ajuntar e entrar naquela casa para destruí-la. A casa sendo a pessoa. E daí Jesus disse: isso acontecerá a essa geração adúltera e incrédula. Ok? O que ele está querendo dizer aqui? É um juízo de Deus.
E tanto que o anjo em Apocalipse, a gente vai ler mais pra frente nos próximos vídeos que eu trazer aqui pro canal, a gente vai ler que o anjo fala: caiu a grande Babilônia e tornou-se morada de demônios. Morada de demônios. Agora eu te pergunto, será que não existe muitas pessoas endemoniadas no mundo? Será que não tem alguém que você conheça? Conforme Jesus disse nessa mesma passagem, e virá o estágio daquele homem ser pior do que o primeiro. As últimas ações malignas daquele homem se torna pior do que o primeiro, porque já não existe mais um demônio apenas. É este um e 7 demônios piores que ele. Agora imagina, você vai lá e expulsa o demônio de uma pessoa. Por que Jesus sempre orienta, vai e não peques mais? Porque acontece isso. Se a pessoa der brecha, o demônio entra novamente com 7 piores que ele. Até aqui são 8. Se a gente for segundo essa lógica, tem 8 demônios. Imagina cada um desses 8 chamando mais 7 piores que cada um deles. E assim vai, corrompendo e corrompendo e corrompendo. Então a gente teria que fazer a conta de 7 vezes 8, né? Que daria 40, 46, 40, 48... 56... daria 64, ok? De 8 já foi para 64. Você pega esse 64 e faz vezes 7, ok? Aí já dá um outro tanto. Você pega esse outro tanto e faz vezes 7. Por isso que em uma pessoa só tinha uma legião de demônios que Jesus expulsou. Fala que aquela pessoa já não estava num estágio normal. Aquela pessoa já estava vagando entre sepulcros, se mutilando com pedras. Fala que os homens daquela cidade tentavam prender ele com corrente e ele estourava as correntes. Então, eu te pergunto, será que não existem pessoas assim? Pessoas que até o fim dos seus dias não se arrependem. Como a gente vê muito serial killer lá nos Estados Unidos, né? Você vê a sentença final deles ali no julgamento, você não vê medo nenhum, eles ficam debochando, ficam rindo. Agora eu te pergunto, quantos demônios tem que estar na vida da pessoa para ela matar muitas e muitas outras pessoas, a troco de nada, chegar num tribunal e ficar rindo na cara do juiz? Quantos demônios tem que ter na vida dessa pessoa para isso acontecer? E sabe o que é interessante? Tem esse estágio em que a pessoa fica totalmente refém dos demônios, igual esse homem, né? Esse gadareno, né? E tem o estágio em que o demônio deixa a pessoa achar que tem liberdade, ok? A pessoa faz e ela acha que é ela, ok? A pessoa acha que não tem influência demoníaca. Então o que acontece? A gente tem que se firmar em Cristo. Cristo é essa luz que afasta os demônios da nossa vida, ok? Não existe outra luz. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus diz, nós somos a luz do mundo. Nós quem? A igreja é a luz do mundo. Então não permita que o pecado entre na sua vida a ponto de você obedecer como um escravo, ok? Não permita que entre na sua vida, mas antes afasta o seu coração disso. Ore a Deus,
Se você está sofrendo uma tentação nesse momento, agora, larga tudo que você está fazendo e ora. Se você está no trabalho, achando uma oportunidade na hora do almoço, ora. Indo para casa, se você olhar e tentar cobiçar alguma mulher, ora. Ok? Ora. Porque somente olhar e cobiçar em seu coração, a palavra já declara como um pecado. Então, já confesse aí o seu pecado para que não se torne mais difícil depois. Ok? O pecado é algo muito corrosivo, ele corrói, ele destrói o bem em nós. Ok? E como que ele destrói? Ele destrói contaminando o bem. O pecado ele vem mascarando o mal com o bem. Ele usa o bem que nós temos para encobrir o pecado sem ter que confessá-lo a Deus. Ok? Então o que acontece? Quando a palavra de Deus fala que o amor encobrirá multidões de pecados, ele não está falando de encobrir no sentido de esconder. O pecado está ali, mas eu vou esconder ele. Ok? Não é nesse sentido. É encobrir com a graça. É sentido de ser perdoado. Isso é encobrir multidões de pecados. É um homem que teve a sua vida inteira voltado ao pecado, voltado ao mal, ser perdoado por Deus e ser salvo por Deus. Assim como no caso do apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos. Ok? Então o que acontece? É isso que a gente tem que entender. A graça de Deus, ela não deve ser tirada proveito como os homens fazem. Os homens tiram proveito dessa graça para continuar pecando. E a palavra de Deus diz, então quer dizer, pecaremos porque estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei? O que é esse debaixo da lei? Isso é tentando nos justificar pela lei. Ok? Já que a salvação é pela graça e não pela lei, quer dizer que a gente está desobrigado a pecar? Desobrigado a cumprir a lei? Não. Ok? A lei está aí como uma forma de manifestar a graça. A lei nada mais é do que os frutos que um cristão pode dar diante de Deus. Eu te faço uma pergunta: tem algo que você possa fazer para Deus que já não esteja escrito em sua lei? Não. Ali fala, não tomar o nome de Deus em vão. Se você não tomar o nome de Deus em vão, você ser um cristão verdadeiro, você está fazendo algo além do que está escrito? Não. Não tem como você surpreender Deus como você surpreende o homem. Eu posso te pedir uma coisa e você fazer muito mais do que eu te pedi. Você superar a minha expectativa. Mas na questão de Deus, não. Porque todo aquele que tenta fazer algo a mais para Deus, peca. Por que eu falo isso? Aquele que tenta fazer algo a mais para Deus, peca. O que Deus ordenou a Saul? Vai e mata todos no vilarejo. Não deixa animal vivo, não deixa criança vivo, não deixa ninguém vivo. E não deixa nem o rei vivo. Mate toda aquela nação, aquele vilarejo. O que Saul fez? Deixou o rei vivo e pegou os animais. Dos melhores dos animais para sacrificar a Deus. E o que Deus falou para ele? Que houve pecado. Ele pecou porque ele foi além do mandato de Deus. Deus mandou matar tudo e ele quis poupar os animais e o rei. Tanto que é aí nesse momento que entra a famosa frase, melhor é obedecer do que sacrificar. Ok? E o contexto é esse. Tanto que Samuel vai dizer para ele que o pecado de rebeldia é semelhante ao pecado de feitiçaria. Porque os feiticeiros são rebeldes. E aquele que se rebela contra Deus, ainda que não pratique feitiçarias, ele tem uma mera semelhança com os feiticeiros. Ok?
Porque os feiticeiros constantemente se rebelam. E a rebelião, o rebelar-se contra a palavra de Deus, tem a mesma implicação, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Permaneçam na graça, na fé de Deus, ok? Na fé em Deus. Pratiquem as obras, ok? E isso com o dinheiro de vocês também, ok? Porque depois que a marca for posta, ok? Para as pessoas aceitarem ou rejeitarem, depois que a marca for instituída, não haverá tempo de fazer obras, ok? E se você quer rejeitar a marca, você não vai poder fazer obras. Como eu já disse, essa é a maior comprovação que o homem é salvo, não por obras, mas por fé, ok? Porque não podendo o homem fazer obras sem a marca da besta, algo que desagrada a Deus, não podendo fazer obras, como que ele poderá ser salvo? Se ele acha que a salvação é por obras, se ele sente que de alguma forma a salvação é por obras, tudo que restará nesse tempo será Deus. Não será o alimento, não serão as roupas, não serão a sua casa. Tudo que te restará para que você olhe e se inspire é Deus. Só restará o eterno. Agora, o passageiro, o efêmero, passará. Mas agora o que transcende o homem, a eternidade e os princípios eternos de Deus, isto permanecerá. E isso para sempre. Ok? Graça e paz a todos. Uma ótima semana a vocês.